Oi, eu sou a Patrícia Baker e essa é a história de como descobri que, às vezes, as pessoas mais próximas, até sua própria família, podem virar seu maior desafio, principalmente quando o assunto é trabalho. Por mais de 10 anos, coloquei tudo de mim na nossa pequena empresa de tecnologia da família. Dei meu tempo, minha energia, minhas ideias. Tudo começou como uma lojinha de conserto de computadores num shopping tranquilo, mas acabou virando uma empresa de software que faturava 110 milhões de dólares. Eu fiquei muito orgulhosa, achava que tínhamos conquistado aquilo juntos. Mas o que eu não esperava era que o sucesso pudesse trazer inveja, até dentro de casa. Deixa eu te contar desde o começo. Meu pai abriu a loja de conserto de computadores há uns 30 anos. Era o sonho dele. Mesmo que o negócio não desse muito dinheiro, ele amava o que fazia. Tocava a loja com muito orgulho, muitas vezes trabalhando até tarde só para conseguir pagar as contas. A loja mal dava lucro, mas para ele era um legado. Eu era a mais quieta da família. Ficava lá ajudando meu pai, enquanto fazia faculdade de ciência da computação. Já minha irmã, a Kelly, era o orgulho da família, sempre tirava notas boas. Depois entrou numa das melhores escolas de negócios do país. Todo mundo esperava coisas grandes dela. Patrícia, você tá desperdiçando seu talento aqui, ela dizia quando vinha visitar nas férias. Você devia mirar mais alto. Mas eu via algo que ela não via. Eu via oportunidade naquela lojinha. Enquanto a Kelly aprendia teoria, eu tava lá colocando a mão na massa, programando, lidando com os problemas reais de quem tem um pequeno negócio. Eu não tava só sonhando, eu tava construindo. No meu último ano da faculdade, criei nosso primeiro software original, um sistema simples para controlar estoque em pequenas empresas. Não era bonito, mas funcionava e era barato. No começo, meu pai não acreditava muito, achava que ninguém ia querer comprar. Mas quando os primeiros comércios da região começaram a comprar e recomendar, ele mudou de ideia. Ele me disse com um sorriso raro: talvez você esteja certa, menina. Naquele momento, eu me senti realmente reconhecida, e levei essa frase comigo por muitos anos. Depois que me formei, mergulhei de cabeça, trabalhava 15 horas por dia, 6 dias por semana, fazia de tudo, desenvolvia o software, atendia clientes, cuidava do marketing. Aos poucos, a lojinha virou uma empresa de software. A gente começou a crescer, a atender mais clientes, a fazer parcerias pelo Brasil. Durante esse tempo, minha mãe sempre aparecia no escritório, preocupada comigo. Não se mate de trabalhar assim, Patrícia, ela dizia, trazendo o jantar. Você também precisa viver. Mas eu não fazia isso só por ambição. Eu queria provar para mim mesma, e para minha família, que eu era mais do que a menina quieta do canto. Depois de 5 anos de luta, a gente bateu uma meta enorme, 3 milhões de dólares por ano em receita. Foi um marco, e foi aí que tudo começou a mudar. Do nada, a Kelly apareceu dizendo que ia voltar para casa. Tinha largado o cargo dela numa empresa de consultoria importante na Flórida e, segundo ela, estava pronta para assumir o lugar que era dela na empresa. A gente estava jantando quando a Kelly falou aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se já estivesse decidido, com a minha experiência em negócios. Ela disse, toda confiante, podemos levar a empresa para outro nível. Papai olhou para ela com orgulho nos olhos. Isso é ótimo, princesa, ele falou. Seu toque profissional vai ser muito útil por aqui. E aí, do nada, tudo pareceu parar para mim. Fiquei ali, com o garfo no ar. E minha cabeça começou a girar. A empresa que eu construí com noites sem dormir e muito esforço, agora estava sendo entregue para Kelly só porque ela tinha um diploma bonito e sabia falar bem. Ninguém falou nada sobre os anos que eu me dediquei, nenhum reconhecimento por tudo o que eu tinha feito. Foi aí que percebi, o sucesso nem sempre te protege. Às vezes, ele te transforma em alvo, até das pessoas que você mais ama. Mas guardei tudo para mim, decidi continuar, esperando que tudo desse certo. Não queria criar confusão na frente da família ou dos nossos funcionários. Então, sorri, balancei a cabeça e tentei jogar em equipe. E foi assim que Kelly virou co-CEO. Mesmo sem nenhuma experiência no nosso setor, meu pai achou que seria bom ter alguém com a formação dela, com aquele diploma de prestígio. Ele disse que isso ia impressionar os investidores e melhorar a imagem da empresa. Eu não concordava, mas aceitei. A partir dali, foquei no que eu sabia fazer, criar produtos, cuidar das operações, conversar com nossos clientes. Já a Kelly virou o rosto da empresa.
Ela ficou responsável pelo marketing, pelos eventos, pelos investidores. Os 7 anos seguintes foram meio estranhos. Enquanto eu passava horas programando e liderando a equipe para manter nosso software útil e inovador, a Kelly estava em conferências, recebendo prêmios e dando entrevistas sobre ser uma mulher de sucesso na tecnologia. Ela contava as histórias como se tivesse criado os sistemas que eu passei tantas noites desenvolvendo. Mesmo com esse desequilíbrio, a empresa continuou crescendo. A gente chegou a faturar 110 milhões de dólares por ano, mas, quanto mais a empresa crescia, mais o clima entre a gente piorava. A Kelly começou a me deixar de fora de reuniões importantes, tomava decisões grandes sem me avisar e, aos poucos, foi me empurrando pro lado, me tratando como se eu fosse só mais uma funcionária, na empresa que eu mesma ajudei a construir. A gota d'água veio no aniversário de 65 anos do nosso pai. A Kelly, claro, quis cuidar de tudo, alugou o salão de festas mais chique da cidade, só que, em vez de um aniversário, parecia um evento de negócios, cheio de investidores, clientes e convidados importantes. Esse sempre foi o jeito da Kelly, tudo tinha que ter um propósito. Cheguei mais cedo para ajudar a montar as coisas. Tava usando um vestido preto simples, nada demais, mas elegante. Quando a Kelly me viu, ela franziu a testa, sussurrou para mim, toda dura: "Você não podia ter se arrumado um pouco mais? Essas pessoas são importantes, Patrícia." Na hora, mordi a língua. Eu não queria brigar, só fiquei focada em receber os convidados e garantir que tudo corresse bem. A sala encheu rápido, todo mundo conversando, tomando drink e fazendo contatos. A Kelly andava de um grupo pro outro, sorrindo como se fosse política. Eu fiquei mais quieta, cuidando dos detalhes para garantir que tudo saísse perfeito. Depois, serviram o jantar, e a Kelly se levantou para fazer um discurso. Achei que ela fosse falar algo bonito, contar alguma lembrança do nosso pai ou agradecer a equipe. Mas, em vez disso, ela soltou uma bomba. Hoje, enquanto comemoramos os 65 anos do nosso pai, ela começou, com aquela voz bem firme: "Também é hora de dividir algumas novidades sobre o futuro da Green Team Technologies." Eu franzi a testa. Novidades? Que novidades? O conselho decidiu que, para seguir em frente, a empresa precisa de uma liderança forte e unida. Ela continuou: "Por muito tempo, ficamos presos em métodos antigos e resistência à mudança." Senti meu rosto esquentar. Que reuniões de conselho? Eu nunca fui chamada para nenhuma. Por isso, a partir de agora, eu assumo como única CEO. A sala ficou muda, dava para ouvir até o barulho dos talheres nos pratos. Todo mundo virou para me olhar. A Kelly continuou, calma e segura: "Algumas pessoas têm mais perfil técnico do que de liderança. Minha irmã, Patrícia, cuidou bem dos sistemas, mas o que a empresa precisa é de visão. Sinceramente, Patrícia, esse nível de negócio não é para você." Fiquei travada na cadeira. Olhei pro meu pai, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele ficou quieto, só sorria, como se estivesse de acordo. Minha mãe abaixou os olhos pro prato, pálida, com as mãos tremendo. Mas a Kelly ainda não tinha terminado. "A verdade," ela disse, levantando a taça, "é que as ideias antigas da Patrícia e a falta de formação empresarial viraram um peso. Está na hora dela se afastar com dignidade." A sala ficou num silêncio pesado. Dava para sentir o julgamento no ar. A pena. As pessoas cochichavam. Algumas nem conseguiam me encarar. Tudo que construí, cada noite virada programando, cada cliente que eu conquistei, estava sendo arrancado de mim ali, na frente de todo mundo, e o pior, pela minha própria família. Levantei devagar. O som da cadeira arrastando no chão brilhoso ecoou alto. Todo mundo ficou esperando um escândalo. Talvez eu chorasse. Talvez eu gritasse, mas não dei esse gostinho. Peguei minha bolsa, fui até a mesa do meu pai e coloquei uma caixinha de presente na frente dele. "Feliz aniversário, pai", falei com a voz calma e firme. Depois me virei e saí, de cabeça erguida. Deixei para trás os sussurros, os olhares e os sorrisos falsos. Não olhei para trás. Mais tarde, já em casa, sentada no meu escritório, cercada pelos prêmios, certificados e patentes com meu nome, tomei uma decisão. Deixa eles comemorarem por hoje, pensei, deixa eles acharem que ganharam. A Kelly achava que tinha sido esperta, mas esqueceu de uma coisa muito importante, algo que logo ia transformar a vitória dela no maior erro da vida.
Abri meu notebook e comecei a digitar, com um sorriso no canto da boca. O dia seguinte prometia, e muito. Porque tem mais de uma forma de liderar uma empresa de sucesso. Enquanto a Kelly fazia pose para capa de revista e dava entrevista, eu passei 12 anos aprendendo um negócio de verdade, desde o começo. A manhã seguinte amanheceu clara e cheia de possibilidades. Cheguei no escritório bem cedo, antes de todo mundo, e esperei, exatamente às 9 horas. A Kelly entrou como se fosse a dona do lugar, papai veio junto com ela. Os dois estavam com aquele sorriso de quem acha que venceu na vida, felizes, orgulhosos. Mal sabiam o que os esperava. Patrícia, disse Kelly, com uma cara de surpresa e irritação. O que você tá fazendo aqui? Achei que depois de ontem você teria a decência de ficar em casa. Sorri por dentro, lembrando do e-mail que mandei às 4 da manhã para todos os nossos principais clientes, parceiros e funcionários mais antigos da Green Team Technologies. Estou só terminando umas coisas, querida irmã, respondi com calma. Já que vocês estão aqui, podemos aproveitar para conversar sobre o futuro da empresa. Não tem nada para conversar, disse meu pai, sério. A Kelly está no comando agora, o conselho aprovou. O conselho. Falei, pegando meu tablet. Vamos falar disso, então? Conectei o tablet na TV da sala de reunião, enquanto a Kelly estava ocupada dando festas e saindo em entrevista. Fui eu quem realmente construiu essa empresa, e eles esqueceram de alguns detalhes. Toquei na tela e abri um documento. Primeiro, só para lembrar, eu sou dona de 55% da Green Team Technologies. Quando a gente abriu a empresa, há 13 anos, papai deu 27% para mim, 27% para Kelly, e ficou com 46%. Mas lembra, pai, de 5 anos atrás, quando a gente precisava de dinheiro para crescer, você me vendeu 12% das suas ações naquele dia, lembra? Você estava ocupado com um prêmio da Kelly e nem olhou os papéis. Os rostos deles começaram a ficar pálidos. Kelly segurou na mesa como se fosse cair. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, papai nunca faria isso. Fez sim, interrompi, mostrando mais documentos. E isso nem é tudo. Sabe o software que gera 90% da nossa receita? Ele não pertence à Green Team Technologies. Ele é da minha empresa privada, a Innovate Solutions LLC. A Green Team só tem licença de uso. Olhei pro relógio. Essa licença venceu há uns 15 minutos. Papai caiu na cadeira, o rosto em choque. Os documentos de renovação, ele murmurou. Aqueles que você me pediu para assinar semana passada. Eu nem li, estava ajudando a Kelly com a festa. Exatamente, falei, e eu decidi não enviar os papéis. O rosto da Kelly ficou vermelho de raiva. Você é uma irmã manipuladora. Levantei a mão. Talvez seja melhor você ouvir o resto antes de terminar essa frase. Ontem à noite, enquanto você comemorava minha saída elegante, eu estava ocupada com outra coisa. Eu estava mandando e-mails. A maioria dos nossos principais clientes não fechou negócio só por causa do nome da empresa. Eles fecharam por minha causa, pela minha experiência, minha liderança, meus resultados. Muitos contratos têm cláusulas de fidelidade pessoal. Isso significa que, se eu sair da empresa, eles podem sair também. E ontem à noite, eu avisei que estava saindo. Toquei na tela de novo e abri minha caixa de entrada. Tinha dezenas de respostas, curtas, diretas e bem claras. Olhei direto para Kelly e papai, minha voz tranquila, mas firme. Gostaria de saber quantos clientes já ativaram as cláusulas de saída, ou quantos dos nossos melhores desenvolvedores, que, aliás, não trabalham para a Green Team, e sim para minha empresa, a Innovate Solutions, aceitaram se juntar ao meu novo projeto? A sala ficou em silêncio. Através das paredes de vidro da sala de reuniões, dava para ver os funcionários se juntando lá fora. Todo mundo olhava o celular, lendo as mensagens e novidades que estavam se espalhando pela empresa. Os sussurros corriam como fogo. O sorrisinho ensaiado da Kelly sumiu quando ela desbloqueou o telefone com os dedos tremendo. O mundo perfeito dela estava desmoronando bem na frente dos olhos, e ela começou a perceber que não tinha tanto controle assim. Você não pode fazer isso, ela gaguejou. A empresa? Aquela que você tentou roubar de mim? Interrompi. A que você achou que podia tomar como se fosse sua. Só porque tem um diploma bonito e o apoio do papai, essa empresa deixou de existir quando você me humilhou na frente da nossa família e amigos. Levantei devagar, ajeitei meu vestido,
e deixei o silêncio pesar por alguns segundos. Depois, falei com firmeza. Então, aqui está o que vai acontecer agora, disse, olhando nos olhos dos dois. Opção 1, eu vou embora. Levo minhas ações, meu software, meus clientes e meus funcionários. A Green Team vira só uma casca vazia, só o nome numa placa. E vocês vão ter que explicar para os investidores e parceiros por que a empresa perdeu valor do dia para a noite. Meu pai parecia ter envelhecido uns 12 anos em segundos. Os ombros dele caíram. A ficha estava caindo. E, opção 2, ele perguntou, quase num sussurro. Opção 2, falei, vocês dois se demitem. Agora, eu assumo a Green Team Technologies por completo. Vocês continuam sócios, com as ações de vocês, mas não mandam mais nada. Só recebem os lucros, sem dar palpite. Kelly ainda ganha uma boa indenização e uma carta de recomendação bem bonita, para conseguir um emprego, bem longe daqui. O rosto da Kelly ficou vermelho de raiva. Você planejou isso, ela disse, quase cuspindo. Tava só esperando para nos apunhalar pelas costas. Eu ri, mas foi um riso seco, sem alegria. Não, Kelly, eu passei 12 anos tentando ser uma boa filha e uma irmã presente. Você levava o crédito pelo meu trabalho e eu ficava quieta. Você sorria para as câmeras e eu cuidava da empresa para ela não afundar. Eu só decidi fazer isso 12 horas atrás, depois que você subiu naquele palco e me chamou de inútil na frente de todo mundo. Meu celular vibrou. Outro cliente cancelando o contrato. Respirei fundo. O tempo tá acabando, falei, com calma. Qual vai ser? A próxima hora passou num piscar de olhos. Advogados chegando, contratos sendo assinados, decisões tomadas. Ao meio-dia, eu estava sentada sozinha, no que agora era oficialmente o meu escritório, olhando a cidade pela janela. A empresa que eu construí do zero finalmente era minha. Eu devia estar feliz, vitoriosa, mas não estava. Tudo que eu sentia era um vazio. A empresa sobreviveu, mas minha família, não. A confiança entre a gente se quebrou, como vidro fino caindo no chão. E o silêncio no ar era mais pesado do que qualquer comemoração poderia apagar. Naquela noite, minha mãe veio me visitar. Os olhos dela estavam vermelhos, cansados, parecia que tinha chorado o dia inteiro. Precisava mesmo acabar assim? Ela perguntou baixinho, parada na porta. Fiquei olhando para ela por um tempo antes de responder. Eles não me deixaram outra escolha, falei com calma. Iam tirar tudo o que eu construí, iam me apagar da minha própria história, como se eu nunca tivesse feito parte disso. Ela balançou a cabeça devagar, com tristeza. Ela entendeu, mesmo que isso partisse o coração dela. E agora, o que acontece? Ela sussurrou. Olhei pela janela, o céu todo laranja com o pôr do sol. Agora eu recomeço, do meu jeito. Peguei os papéis na mesa, aqueles planos que eu vinha desenhando em silêncio fazia meses. Mostrei para ela o que eu estava preparando, novos produtos, tecnologia de ponta, expansão para mercados que a gente nem tinha tocado ainda, ideias que eu guardei esperando o momento certo. E esse momento finalmente tinha chegado. Dessa vez, eu ia construir algo ainda maior, mas sem o peso de pessoas que um dia olharam para mim e acharam que eu era fraca, que eu era descartável. No ano seguinte, a Green Team Technologies cresceu de verdade sob o meu comando. A gente não só sobreviveu, a empresa triplicou de valor. Os clientes voltaram. Fizemos novas parcerias. Pela primeira vez, a empresa brilhou pelos motivos certos. Kelly, depois de tudo, se mudou para Manhattan. Conseguiu um emprego numa startup pequena, bem longe do império que ela achou que podia dominar. Espero que ela tenha amadurecido, que tenha aprendido alguma coisa. Papai se afastou da empresa, meio quieto. Aposentadoria até que caiu bem para ele. Acho que ele finalmente entendeu o que não quis ver antes, que a filha preferida dele quase destruiu tudo o que ele levou a vida inteira para construir. Hoje a gente se vê só nas festas de fim de ano. A gente sorri, pergunta como o outro tá. Passa o purê de batata na ceia, como se fossemos próximos. Mas não somos mais. Tem uma distância ali que nunca some de verdade. Algumas feridas não cicatrizam. Às vezes, tarde da noite, eu pego uns álbuns antigos de fotos. A gente tá lá, sorrindo, parecendo feliz. Dá uma tristeza, sabe? Pela família que a gente foi, pela conexão que a gente perdeu. Mas aí eu lembro daquela festa de aniversário, do sorriso gelado da Kelly, do papai concordando com ela.
enquanto ela me atacava com palavras que doeram como faca. Respeito, tanto nos negócios quanto na família, não se ganha de graça, não é herdado, não é forçado, é conquistado. Eles aprenderam isso, mas foi tarde demais. E eu também aprendi que os quietos, os que ninguém nota, os subestimados, são eles que a gente deve prestar atenção. A gente sabe construir do zero. O mais importante, a gente sabe como recuperar tudo quando tentam tirar da gente. A minha história se espalhou, virou tipo uma lenda sussurrada no mundo dos negócios, um alerta para nunca subestimar a pessoa errada. Hoje, quando vou a eventos ou dou palestras, ouço os cochichos. Essa é a Patrícia Green Team. Mas eles nunca terminam a frase, nem precisam. Meu sucesso já diz tudo. Na semana passada, recebi um convite. A antiga faculdade de negócios da Kelly me chamou para falar na formatura. O tema? Forças ocultas, o poder dos líderes subestimados. Eu aceitei, e com um sorrisinho no canto da boca, comecei a montar meu discurso, porque agora eu tenho o que dizer. Finalmente, as pessoas querem ouvir. Sob minha liderança, a empresa continua crescendo, não só em lucro, mas em propósito, e mais do que sucesso, eu encontrei outra coisa: paz. Paz por ter sido fiel a quem eu sou, paz com as escolhas que fiz, até as mais difíceis. Às vezes, a coisa mais forte que a gente pode fazer é mostrar que estavam errados, sem dizer uma palavra. Às vezes, a melhor vingança é não querer vingança nenhuma, é subir tanto, tão alto, que até quem duvidou de você não consegue mais olhar para outro lado. Sentada aqui no meu escritório, vendo a cidade pela janela, lembro de algo que minha mãe me disse uma vez. O sucesso é a melhor vingança, mas sabedoria é saber a hora de parar de buscar vingança e começar a buscar crescimento. Ela tinha razão. Deixei a raiva para trás. A dor não me move mais. Agora eu tô construindo algo que realmente importa, algo que vai durar, algo verdadeiro. Ainda tenho aquela caixinha de presente que nunca dei pro meu pai. Lá dentro, tem um álbum de fotos que montei pro aniversário dele naquele ano. Conta a história da nossa empresa, desde a oficina pequena e empoeirada até o império que ela virou. Ainda não entreguei. Talvez um dia eu dê, quando a gente estiver curado o suficiente, quando o silêncio entre a gente doer um pouco menos. Até lá, essa caixa fica ali, na minha estante, como lembrança, um símbolo silencioso de tudo que eu construí. De todas as vezes que me subestimaram, e da força que encontrei, não sendo barulhenta, mas me levantando, firme, no meu tempo, do meu jeito. Porque no fim das contas, a nossa maior força muitas vezes vem das partes de nós que os outros nem conseguem enxergar.